Professora, a gente abre a nossa conversa com notícias da Reuters aqui para a gente tratar essa questão de Gaza. Milhares de pessoas organizam um protesto pró-palestino em todo o mundo. Hoje, dia 7, como a gente já falou por aqui, completa o ano do início da guerra em Gaza. Teve protesto ao redor do mundo todo. O saldo é devastador, a gente fala muito sobre isso. São mais de 42 mil mortes em Gaza, uma destruição incalculável. Agora essa guerra se expandindo para outros territórios. Professor, qual é a análise? Você traz para a gente um balanço desse um ano de início do conflito lá no Oriente Médio. Bom, o balanço é um balanço trágico, né? Um genocídio que hoje completa 365 dias, exatamente um ano, 42 mil mortos, o número de bombas que Israel jogou na Palestina, em torno de 40 mil bombas, e a resistência palestina, os palestinos, que não são só do Hamas, são 5 grupos guerrilheiros, eles dispararam em torno, isso é o número de Israel, e não sabemos se é o número verdadeiro, pode ser muito mais. Israel acusa ter recebido em seu território 26 mil foguetes. Foguetes é diferente de mísseis. Foguetes não são artefatos inteligentes, né? Você dispara, você não sabe exatamente onde vai cair. Você faz uma mira mais ou menos. Quantos soldados entre civis e militares morreram do lado israelense? Eles falam que no dia 7 de outubro morreram 1.200. Esse é um número que é contestado. Não é contestado nem por mim, nem por outros analistas. É contestado por a maior rede de notícias do mundo árabe, chamado Al Jazeera. Todos vocês conhecem. Eles falam em 1.200, que é contestado. Mas Israel reconhece que depois disso perdeu 728 soldados. Então, somando soldados com aqueles 1.200, que também tem muitos soldados no meio, então Israel reconhece 2 mil mortos. Para cada morto, em qualquer conflito no mundo, academias militares estimam 5 civis, 5 feridos, 1 para 5. Ou se estão 2 mil mortos, tem 10 mil feridos, ou o termo, eles não usam o termo feridos, é outro termo sem ser feridos, não é desprendidos, então eles já não participam mais do conflito, não é deslocado também o termo. Bom, então Israel admite 2 mil mortos e 10 mil feridos, inválidos, não é? Que algum tipo de doença, mutilados. Então, isso não é pouca coisa. Por quê? Porque se na guerra de 73, por exemplo, lutando contra 800 mil soldados árabes, 800 mil, eram estados nacionais, Egito e Síria, não é? Israel perdeu 3 mil soldados, agora eles não lutam contra Egito, contra a Síria, eles lutam contra resistência, contra guerrilheiros que não têm apoio de estados nacionais. Então, você veja que é uma guerra assimétrica, desproporcional, mas mesmo assim essa resistência consegue impor militares. Na verdade, Israel está perdendo a guerra. Pô, mas, professor, mas Israel mata 40 mil e você vem e afirma aqui que ela está perdendo, tá?
Porque em qualquer academia militar também, quando você vai fazer um balanço de uma guerra, para saber quem ganha, quem perde, você tem que analisar os objetivos militares fixados. Atingiu ou não atingiu os objetivos? Se atingiu, ganhou a guerra. Se não atingiu, perdeu a guerra. O número de mortos que um exército impôs ao outro inimigo não é um indicador de que ele ganhou a guerra. Basta lembrar que os 12 anos da Guerra do Vietnã, 13 anos, 62, 75, que os Estados Unidos mataram 2 milhões de vietnamitas. Quem é que ganhou a guerra? Eles perderam só 58 mil soldados. Quem ganhou a guerra? O Vietnã, né? Bem, eu quero aqui também dizer que agora Israel, que já arrasou a Palestina, está arrasando o Líbano, Beirute, que já foi considerada a Paris do Oriente Médio. Beirute, ontem à noite, essa madrugada, estava inteirinha em chamas. Ardia em chamas. Né? E já vai ser a terceira vez que Beirute será destruída por Israel e será reconstruída novamente, não tenho a menor dúvida. Mas nós que nunca vivemos uma guerra no Brasil, não temos ideia. Eu que moro em uma casa, mas quem mora em apartamento também recebe bombas. Você não imagina o que é receber uma bomba na sua casa e sua casa pegar fogo. Nós não temos ideia disso. E é o que está acontecendo em Beirute nesse momento. E Netanyahu ameaçou ontem o Irã. Nós vamos fazer com vocês o que nós fizemos na Palestina ocupada, em Gaza, e o que nós estamos fazendo em Beirute, nós vamos fazer no Irã. Então, é um piromaníaco, é um assassino, né, que destruiu a Palestina, que destruiu o Líbano e promete destruir o Irã. Sem falar os ataques que ele está fazendo no Iêmen e está fazendo na Síria. Quem é que segura um homem desse? A ONU não consegue segurar. O G7 não consegue. Os Estados Unidos não conseguem. Não consegue porque não conseguem mesmo, porque não querem. E eu quero também aqui dizer para você que o líder espiritual do Irã, o líder espiritual funciona como se fosse o presidente. E o que é presidente funciona como se fosse primeiro-ministro, porque no Irã eles aboliram o parlamentarismo, mas na prática o líder espiritual cuida da política externa, cuida do exército, que são tarefas de um presidente, como é na França. Né? Que disse o líder espiritual? 7 de outubro do ano passado, aquelas operações chamada o dilúvio de Al-Aqsa, né? Inundação de Al-Aqsa, ou dilúvio, fez Israel retroceder 70 anos no tempo. Israel tem 76 anos, né? De 1948. Então, olha a metáfora que ele coloca, olha a simbologia. Israel foi atacada por 26 mil foguetes. Israel hoje vive um pânico, vive a insegurança. Então Israel voltou para 1954. Aquela propaganda que eles faziam, venham judeus do mundo inteiro, venham para cá, aqui é a terra que Deus prometeu para nós. Aqui é a segurança, podem vir, aqui é seguro para viver. Isso não existe mais. Né? E finalizo, um ano da operação Inundação Al-Aqsa. Qual é a conclusão? Destruiu-se completamente a ilusão da invencibilidade e da superioridade militar de Israel. Caiu por terra. Ninguém hoje mais acredita nessa superioridade militar e na invencibilidade de Israel. Então,
é um animal ferido de morte. Bom, são esses os comentários. No Brasil não terá nenhuma manifestação. As que aconteceram no mundo foram ontem, aproveitando o domingo, a data mesmo é hoje, dia 7 é hoje, mas elas aconteceram no mundo inteiro, foram muito grandes, milhões foram às ruas, mas no Brasil, clima de eleições, acho que nada acontecerá hoje, a ressaca do dia seguinte das eleições.